Olá, muito boa noite. Podcast Eduque Mais Ação começando com vocês. Eu sou Ana Regina Caminha Braga, mestre em educação, especialista em educação inclusiva e psicopedagoga. Sejam bem-vindos ao nosso canal, nosso podcast. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu tenho cabelo longo, mechado. Hoje ele está preso. Tenho olhos castanhos. Estou usando um relógio na mão direita e 2 anéis na mão direita também. Hoje eu estou usando uma blusa branca com laço e na blusa tem várias figuras humanas, tipo bonequinhos. E também estou usando um tênis rosé, digamos assim. Essa é a nossa atualização da autodescrição de hoje. Agora eu vou passar a palavra para a Linda, que vai fazer o sinal do nosso podcast, que o professor Jefferson da Unidade Federal nos concedeu. Muito obrigada, Linda. Gente, agora então, eu tenho o privilégio de trazer para a nossa conversa de hoje a Deise, né, uma colega da área da educação, da área de RH também, empresarial, que tem atuado bastante aí nessa frente. E o nosso objetivo, a gente vai já falar para vocês, mas eu vou passar a palavra para a Deise, para ela se apresentar, fazer a autodescrição, e daí a gente começa o nosso bate-papo. Deise, muito obrigada por aceitar o convite, por ter nos procurado, por querer fazer parte do podcast, né? Agradecer a oportunidade de nós estarmos mais uma vez conversando sobre algo que nós amamos, né? Que é a educação. Eu que agradeço, Ana. Eu acho que esse reencontro, né, estarmos juntas novamente falando sobre educação é muito importante, eu acho que para esse contexto que a gente vive hoje. Então, eu que agradeço muito o convite, eu que agradeço muito a gente ter se reencontrado. E a minha autodescrição, né, eu vou começar, eu tenho cabelos loiros, mechados também, curtos, um pouquinho já com cabelos brancos, né? Já está começando a minha transformação capilar. Eu tô com uma blusa preta, sem mangas, né? Uma blusinha sem manga, preta, e uma saia rosé com pintinhas pretas. Pode-se dizer que seja assim. Eu uso óculos também e tenho olhos castanhos. Muito bem, Deise. E assim, falar desse tema que nós escolhemos hoje também é um desafio, né? Por nós termos, assim, ainda pouco trabalhado, né, para a sociedade essa questão da melhor idade, da recolocação da melhor idade no mercado de trabalho, né? Então, é muito gratificante. Mas antes da gente aprofundar, eu vou só dizer para vocês curtirem, compartilharem, comentarem lá no canal do YouTube, Ana Regina Caminha Braga. Também seguir o nosso @ Ana Regina Caminha Braga. Depois a Deise vai falar o @ dela também. Mas, Deise, vamos começar então falando um pouquinho do que é esse tema, do que representa, de como você pensou trazer isso de uma forma muito leve, de uma forma muito concreta, né? Um processo que você realmente traz consigo e atua com isso. Isso, é exatamente isso, Ana. Eu trabalho, né, na área de educação, juntamente com a área corporativa. Eu acumulo, vamos dizer assim, essas funções. Na área corporativa, eu também trabalho com a educação dentro de uma organização da empresa. Então, a educação corporativa hoje, ela tem um papel fundamental nas empresas, nas organizações. E é por esse papel que eu acabo vivenciando na minha prática que eu vejo que a recolocação, a inclusão de pessoas acima de 50 anos, acima de 60 anos, é tão importante e significa tanto a gente conversar sobre isso, sobre esse papel, sobre a inclusão de pessoas, não só da melhor idade, como a gente fala, né, mas da inclusão de um modo geral, da diversidade no ambiente de trabalho. Então, a gente vem trabalhando isso
dentro das corporações, dentro das organizações, para cada vez mais termos uma atuação firme, forte e voltada para a diversidade mesmo. Então, a gente vai falar hoje desse ponto que é trabalhar ou recolocar profissionais com uma melhor idade, mas eu quero deixar claro que a gente tem que trabalhar toda a diversidade dentro da organização. Todos os aspectos que levam à diversidade, a equidade de gênero, por exemplo, equidade salarial, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da organização. E eu vejo um movimento muito significativo das empresas nesse aspecto. Então, essa é a proposta. A gente falar de forma leve, como isso está se dando hoje, qual que é a perspectiva disso, o porquê da gente falar disso, né? A importância de se estar falando dessa inclusão, vamos dizer assim. A importância disso, enquanto você estava falando, enquanto vocês falam no podcast, a minha cabeça vai fervilhando, né? E fazendo as conexões. Mas, assim, mostrar para o nosso ouvinte também, né? Quem está participando conosco, que esse tema, ele nos leva a refletir assim, estar nos 50 mais, né, como você falou antes até da gente iniciar, que para você pode ser até a melhor fase, né, como você disse, depois você pode explicar também isso, mas assim, o que isso significa se não houver, né, essa recolocação no mercado de trabalho, o impacto disso. Isso, o despertar, né, das organizações, das empresas para esse contexto, né, para essa recolocação. E às vezes não é só a recolocação, é a própria atuação desse profissional, né, ele já está no mercado de trabalho há muito tempo e ele continua ainda sendo um profissional competente, um profissional de experiência, ele continua fazendo a diferença dentro do ambiente e isso que a gente hoje busca trabalhar dentro das empresas, né? Que a gente reforça isso para as lideranças, faz com que esse tema tenha um destaque dentro das organizações. E quando a gente faz uma reflexão, como você falou, de você estar numa melhor idade, e daí eu me coloco nessa melhor idade, eu estou bem no início dela, mas eu realmente acho que é uma fase muito boa, pelo menos está sendo para mim. A minha experiência fala que essa fase é uma fase de redescoberta, né? Eu preciso me redescobrir sem meus filhos, por exemplo, né? Meus filhos encaminhados, já trabalhando, adultos. Então, é uma redescoberta, né? Você rever como que você age a partir disso. Essa valorização mesmo, né? Da própria vida. Da própria vida, exatamente. Né? E você perceber que a vida é feita de ciclos e que você continua vivendo todos os ciclos. Isso que eu acho que é bem importante, né? A gente vivenciar tudo isso, e isso envolve você estar ativo, trabalhando, você estar nesse ponto, né, de você fazer as coisas independente da sua faixa etária. Sim, você ser parte do grupo. Ser produtivo, fazer parte. Isso hoje, cada vez mais, eu vejo muita gente trabalhando em prol dessa condição. Vejo muito mesmo. Esse despertar das empresas também por esse contexto é muito significativo. É muito significativo. Sim, até nós termos também, eu falo muito desse sentimento de pertença, que é um termo da psicopedagogia, e até a Deise é coordenadora de um curso de psicopedagogia clínica e institucional numa universidade privada, né, Deise? Sim. Coisa que ela não falou pra gente, mas é porque a Deise é assim, uma pessoa discreta, entendeu? Então a gente tem que ir falando. Mas esse sentimento de pertença, ele é importante até para a pessoa, né, dos 50 mais, da melhor idade, saber que existe esse novo despertar, que as empresas estão, né, adeptas, ou estão abertas a fazer também esse processo, né? Eu acho que as empresas, né, as corporações, elas vivem, vamos dizer assim, uma
uma diversidade maior e elas buscam fortalecer essa cultura da diversidade. Elas estão nessa busca, né? É muito novo ainda tudo isso para algumas empresas. Isso a gente tem que ressaltar. Ainda é um tema novo, ainda é um tema que muitas vezes não se discute ou não se pensa, mas ao mesmo tempo esse despertar que a gente falou no início reforça quanto as empresas querem vivenciar uma cultura mais inclusiva. Sim, e tem também a questão do ser embrionário, né? Da questão de você fazer, entre aspas, o filho gestar, o filho nascer, né? Dentro de uma empresa. Então, existe uma implantação, né? De um processo, como nós conversamos, né? Existe também essa implantação dentro da empresa. E a área, né, de recursos humanos, a área de diversidade, como as empresas hoje elas têm, muitas delas têm, elas também olham para os seus consumidores, vamos dizer assim, né, para as pessoas que estão olhando a marca delas, olhando o produto delas, olhando o serviço delas, consumindo tudo isso, que isso também vai fazer uma aproximação junto a essas pessoas. Então, a gente vai realmente se aproximar desses consumidores de uma maneira muito bacana, de uma maneira muito com um sentimento de pertencer. Sim. Que eu acho que é isso que a gente realmente deseja. Né? Pertencer àquele contexto, pertencer de forma significativa mesmo. Sim, como qualquer processo de diversidade, né, Daisy, nós precisamos entender. Lógico que o nosso bate-papo hoje frisa mais a questão dos 50 mais, mas qualquer processo dentro de uma empresa, sendo diversidade, precisa preparar não só, né, o processo seletivo, né, como também os profissionais do RH e os demais departamentos, né? Porque isso... As demais áreas, né? As demais áreas que atendem ali dentro da empresa. E é essa, vamos dizer assim, esse caminhar, né, que a gente está fazendo e que os profissionais, que as empresas, as pessoas envolvidas, elas também estão, vamos dizer assim, refletindo de uma cultura para rever as gerações que existem naquele ambiente, né? Quantas gerações? Então, eu tenho hoje muitas gerações dentro do ambiente organizacional. Sim. Eu tenho uma diversidade muito grande nesse ambiente, com várias gerações. E aí que é o grande desafio da diversidade, né? E de incluir as pessoas nesse sentimento de pertencer. É esse desafio de fazer com que essas gerações se conectem. Porque são pensamentos, modelos mentais diferentes. Sim. Porque são de idades diferentes. E até experiências, né? Vivências, exatamente. E o que eu lembrei agora aqui, que nós podemos falar, por exemplo, de acessos, né? Sim. Acessos a questões culturais, a questões de informação, questões de instrução, de estudo, de educação, né? Que nós podemos fazer um panorama, assim, a pessoa de 50 mais tem a experiência de vida, tem a trajetória profissional, tem a bagagem, né, toda de uma vida que pode também auxiliar no preparo dessa pessoa que está aí, que está iniciando. Então, assim, é uma troca muito rica, se nós soubermos como organizar isso. Sim. Né, dentro lá do que nós chamamos dos cargos adequados, né, dos salários. De um organograma mesmo, Sim. né? Dessa conjuntura que é uma organização, que é uma empresa. E isso independe, Ana, de tamanho de empresa. Né? O fato de você ter profissionais de diferentes níveis de conhecimento, de competência, e ao mesmo tempo, com diferentes níveis
de experiência, de maturidade, de idade, de faixa etária, isso possibilita cada vez mais a gente ter um contexto muito diverso, um contexto muito rico, uma troca muito rica, buscar essas interações, essa conexão, vai muito além daquilo que hoje é feito. Então, os RHs, ou as áreas que cuidam dessa parte, elas estão cada vez mais atentas a isso. Estão cada vez mais buscando conhecer todo esse cenário para poder fazer um trabalho muito mais rico, muito mais voltado para diferentes contextos, né? Sim. Porque daí eu vou ter gerações diferentes, eu vou ter experiências diferentes, eu vou ter conhecimentos diferentes, eu vou ter outras relações profissionais diferentes ali. Sim. Né? E até as relações interpessoais mesmo, elas vão sendo diferentes. Sim. E a gente precisa cada vez mais fazer uma união, talvez, trazer uma unidade. Uma ligação, né? Isso, uma unidade. Uma unicidade. Isso, para essa conjuntura. E enquanto você estava falando aqui, estava refletindo, e o quanto seria rico, né, o RH de uma empresa, por exemplo, pensar assim, poxa, mas um dia eu vi que a Daisy estava atuando com tal cargo em tal instituição. Vamos chamá-la para agregar? E daí você pensa, mas a Ana Regina, que também é de uma outra geração, ela atuou em outra instituição que pode somar conosco aqui. Né? Então, o RH também ter um pouco desse pensamento de agregar. Né? E eu acredito que isso aconteça, né? Lógico, a gente não pode dizer que acontece em todos os ambientes. Não. Mas, de uma maneira geral, eu acho que daí vem uma coisa que eu acho que é importante a gente reforçar, a questão do conhecimento, a questão da educação. Então, a própria educação, hoje, ela consegue preparar, vamos dizer assim, um pouco melhor os profissionais que vão lidar com pessoas, Sim. que vão atuar com pessoas, né? A gente já tem profissionais muito qualificados, capacitados para atuar nesse contexto, né? E muitas empresas também, elas buscam profissionais que são inclusivos, né? Que fazem parte da inclusão, né? Que de alguma forma já são inclusão. São inclusão, exatamente. E são esses profissionais que estão fazendo a diferença. Né? Eu vejo muitos alunos, ex-alunos, que são inclusão e que hoje trabalham com pessoas dentro do ambiente, justamente para poder proporcionar uma melhor inclusão naquele ambiente organizacional. Então, eu vejo quanto a educação ela pode ser transformadora nesse sentido, ela pode contribuir com tudo isso. E além dessa contribuição, do reforço, ela pode ainda ir um pouco mais além, né? A gente está falando de uma geração que ela teve um caminho já, ela já percorreu, ela já fez um percurso, ela teve uma jornada. E nem sempre essa jornada possibilitou o conhecimento técnico, o conhecimento específico. Aí entra de novo a educação, né? Se a área de gestão de pessoas tiver esse olhar de pensar que aquela pessoa vai estar incluindo uma pessoa dentro de um contexto, ela vai sim trazer mecanismos para ajudar essa pessoa a se desenvolver. Sim, eu acredito que eu entendi um pouco do que você quer falar, eu estava pensando aqui construindo, mas eu entendo que você quis dizer assim, que por mais que esse profissional, né, que tem 50 a mais, esteja dentro de uma corporação e não tem esse conhecimento técnico, né, é o momento da empresa proporcionar isso, indicando alguns caminhos, né? Exatamente. Por exemplo, vamos para um EJA, vamos proporcionar um curso de formação,
né? E esse profissional, essa pessoa, vamos dizer assim, de 50 a mais, ela está cada vez mais aberta para tudo isso. Porque a longevidade, né? Sim, ela a se ampliou, ela se amplia a cada dia. Então, ela está aberta para tudo isso, ela quer muito tudo isso. Uhum. E esse querer vai unir com o aspecto da necessidade. Sim. Porque as empresas precisam de pessoas qualificadas, capacitadas, tecnicamente, né? Então, alia uma coisa pela outra. A gente não pode deixar de falar, eu acho, Ana, que a pandemia trouxe, né, um desemprego maior. Reflexo, né? É um reflexo, exatamente. E eu acho que aí a gente tem todas as faixas etárias sofreram, né? Até todo mundo acabou sofrendo essa consequência, esse reflexo. Mas a recolocação, que é, né, uma das nossas pautas aqui, ela talvez se torne um pouco mais difícil para quem tem 50 a mais, para quem tem 60 a mais. Sim, mas isso é uma questão de paradigma, né? Não paradigma, mas eu acho que é uma que questão... professora fala paradigma, né? Mas uma questão de visão mesmo. Eu acho que né? até uma questão da própria sociedade. Né? Da própria sociedade. Mas isso, então, é isso que eu acho que se muda. Quando eu falo do despertar das empresas pelo tema, é exatamente isso. É essa mudança, né? Essa mudança de paradigma que seja, né? De cultura de uma sociedade vivenciando de forma diferente. Né? Então, a gente vê hoje muitas pessoas falando dessa recolocação, da inclusão de pessoas com 50 a mais, com 60 a mais, no mercado de trabalho. Sim. Como a gente vê outras pautas também inclusivas, né? Dentro do mercado de trabalho. Então, hoje a gente está tendo um movimento. O importante é o movimento, né? Eu acredito que tudo que traz a diversidade é o movimento. Sim, né? exato. É um movimento. Vamos começar. Vamos começar, né? Exatamente. Vamos embrionar, vamos tirar do papel, né? Ou só do discurso, só da fala, né? Isso. Porque isso é importante, você tirar do papel, você pensar em como fazer isso, de que forma eu vou incluir, de que forma eu vou preparar. E eu posso falar para você assim um pouco da minha experiência, porque eu trabalhei muito tempo numa única organização e de repente eu não tinha mais esse trabalho e eu não sei se foi culturalmente a sociedade ou até eu mesma entendendo essa cultura desde sempre, né? Sempre trabalhei numa mesma empresa, enfim. Então, eu tive uma jornada. Quando eu me vi sem essa jornada, sem aquele trabalho, eu tive a primeira, talvez, vivência, experiência não tão positiva. Eu não fui aceita novamente ao mercado. Ou, pelo menos... eu achei que eu estava pronta para ser aceita e isso não aconteceu. Então, isso acabou fazendo com que eu repensasse. Puxa, será que é por conta do meu 50 a mais? Ou será que é por conta das minhas competências que realmente eu não tinha para aquela determinada área, para aquela determinada função? Então, esse repensar é que me fez virar a chave mesmo, de olha, eu posso fazer outra coisa. Eu não preciso seguir nessa jornada que eu estava querendo seguir, né? Porque eu já tinha feito, já tinha trabalhado, né? E então eu podia mudar. E é essa mudança que eu acho que a gente precisa despertar. Só que para eu mudar, eu tinha que ter conhecimento. Sim, e daí uma coisa que você falou aí que é super relevante, assim, a questão da tomada de consciência, né? Em que ponto que está o meu autoconhecimento, em que ponto que está a minha autoestima, né? Quando isso acontece, tudo é impactado. Então, eu acho que não foi tão fácil assim, sabe? Para mim, né? Tô falando da minha experiência. Não foi uma coisa fácil, ou não, às vezes, acho que nem está sendo fácil, não é uma coisa que passou. Eu estou me descobrindo. Eu estou, assim... No processo. No processo, exatamente.
fazendo uma coisa diferente, tendo que buscar o conhecimento, tendo que estudar, tendo que um recomeço, vamos dizer assim, turbulento, porque você acha que você tem tudo na sua mão porque você já teve uma jornada muito grande de um trabalho. E muitas vezes não é isso, né? Não vai ser. Não vai e é ser. isso que eu acho que a gente precisa entender enquanto profissional, né, dessa faixa etária, mas ao mesmo tempo proporcionar isso, porque por mais que o tema esteja emergente hoje, as empresas podem não estar preparadas para tudo isso. Então, isso que eu ia falar, né? Porque não adianta também nós termos essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão já é outra coisa que eu estou falando. A tomada de consciência. A metacognição pura aqui. Mas, assim, a questão da tomada de consciência do profissional, se não houver também esse reconhecimento por parte das empresas. Sim. Né? E daí até esse falar... apoio. Esse apoio. E até falando também da nossa preocupação, né? Quando nós estávamos conversando sobre a posição adequada para esse profissional. Né? Porque muitas vezes quando a gente pensa assim, crise econômica... entre aspas, pós-pandemia, a recolocação do mercado de trabalho. Muitas vezes os nossos colegas com 50 a mais, ou dentro da diversidade que a gente está falando, pode pensar assim, não, então eu vou topar, né, esse desafio, essa vaga, eu vou comprar, então, né, essa proposta para que eu esteja dentro do processo do mercado de trabalho. Né? Porque a gente não pode esquecer que também existe no 50 a mais a questão do sustento, a questão econômica que precisa ser... Que é necessária para uma sobrevivência. Sim, sim. Né? Então, assim, pelo menos é uma das minhas preocupações, de nós termos profissionais com 50 a mais, de fato, realizados. Né? Eu vejo que é uma preocupação de todos os lados, assim, de todo mundo. Deve ser, pelo menos, né, uma preocupação de muita gente. Precisa ser. Porque a tua realização profissional, ela está muito relacionada com a sustentabilidade do teu trabalho, com a empregabilidade, na verdade. Em você se sentir útil, em você ter um salário, em você conseguir sobreviver daquilo, né, em você fazer atividades que você goste. Cada vez mais todas as pessoas procuram fazer aquilo que elas gostam, aquilo que elas se identificam, e ao mesmo tempo que gere empregabilidade, que ela gere sustento, como você mesmo disse. Essa transformação, esse desafio, vamos dizer assim, ele tem que partir da pessoa, né, de quem está vivenciando. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter uma abertura, vamos dizer assim. Daí eu vejo que a área de gestão de pessoas pode atuar nisso. É super importante. É super importante ela estar aberta. Uma abertura para que haja encontros, né? Então, eu tive a sorte de poder achar um trabalho, uma atividade que me fez me reconectar com aquele mercado, com aquela empresa, e me sentir útil, me sentir bem, me sentir realizada, me sentir com desejo de vencer os desafios do dia a dia. Sim, e até mesmo de ser ouvida, né, muitas vezes nesse espaço, porque quando a gente fala da questão da sustentabilidade, da parte financeira e tudo mais, isso é excelente, né, e é prioritário, mas a gente fala também de posicionamento, né, como que essa empresa vai visualizar o posicionamento profissional dessa pessoa, o espaço que vão dar, né, como é que isso vai ser recebido pela gerência, né? Todas essas questões de organização básica, né, desde a contratação, do RH, né, dos departamentos, para que esses resultados do profissional sejam significativos, porque senão chega lá, tudo bem, estou no mercado de trabalho, mas e os meus resultados? Mais uma vez eu reforço com a educação. Eu acho que a empresa pode também proporcionar a educação. Não, o banco da escola não é o único espaço,
educacional, né? Então, a empresa pode sim proporcionar educação. Eu acho que se ela consegue ter essa visão, vamos dizer assim, de contribuir, de ajudar esse profissional que chegou lá e que precisa ter voz, que precisa ser ouvido, que precisa demonstrar suas habilidades, que precisa demonstrar que ele é uma pessoa que é cooperativo, que colabora. A educação pode ajudar também. Que quando eu falo educação, é uma educação dentro do ambiente empresarial. Né? Com cursos básicos, com cursos técnicos, com ferramentas, com programas, com sistemas, incentivos, com mecanismos de auxílio, seja com capacitação, por exemplo, de diversos níveis, né? Capacitação básica, intermediária, avançada. Tudo isso vai ajudar, e eu concordo contigo que as lideranças, gestores, eles também precisam se envolver nisso e também precisam se posicionar no sentido de querer isso também. Sim, porque, assim, claro, a gente está falando de um tema que está muito em voga, né? E que cada vez mais vai estar, porque gerações, elas vão tendo essa ampliação, né? E as pessoas vão trabalhar mais tempo, e não é só pela questão da longevidade. A longevidade profissional também vai fazer parte da sociedade, né? A gente não vai ter mais, assim, aquela... Pelo menos eu considero assim, eu vou me aposentar e vou... Não, eu vou me aposentar e vou fazer outras coisas, talvez que eu goste. Aquilo que eu não consegui fazer dentro da minha jornada profissional, agora eu vou fazer. Então, mas ela vai continuar ativa, vai continuar, né? A pessoa em si vai continuar muito, muito viva. E cada vez mais essa recolocação, vamos dizer assim, de diferentes áreas, é importante ter essa sinalização. Sim, e daí eu creio que também você vai concordar de que as empresas, né, podem preparar o setor de RH, os profissionais, mas isso não está desconectado da gerência. Não, né? não está. Vamos capacitar o nosso RH para contratar pessoas 50 a mais, para colocar no grupo. Exato, para fazer a inclusão propriamente dita. Isso, mas daí precisa que tenha o supervisor, o gerente, o coordenador, até o diretor envolvido nisso. Todos. Né? A empresa tem que mudar a sua cultura. Essa é a ideia. E a cultura se muda para todos. Não é só para a área de RH, gestão de pessoas. É lá desde o presidente, do diretor, todo mundo vai vivenciar isso. E a gente tem empresas já neste nível, assim. Sim, isso que eu ia até te perguntar, né? Porque nós falamos assim de trazer um pouco para o público que está nos assistindo também. Então vai lá, curte, compartilha, comenta, segue @ e vamos, tá? @ na Regina Caminha Braga. E a Daisy tem que falar o dela, porque senão ela não vai falar se eu não disser, que eu conheço. Mas assim, lembrar que esse espaço de cultura, ele já mudou bastante. Né? Já mudou. Já mudou bastante. E daí você tem esse percentual do quanto que isso já modificou, né? Dentro da tua experiência, da tua visão corporativa. Assim, a mudança significativa das empresas hoje é em torno de 19% das empresas tem um perfil de diferentes tipos de gerações, né, no seu ambiente. Então, tem lá a geração Z, por exemplo, tem a geração Y, tem a geração Baby Boomer, tem a geração X, né? Enfim, tem 19% delas complementa muito bem tudo isso, né? Mas em torno de 5% é que tem a geração de 60 a mais, vamos dizer assim, né? Dos modelos organizacionais. Então, isso cada vez mais se amplia, cada vez mais ele melhora, cada vez mais ele se torna mais amplo essa porcentagem. Maduro, exatamente. Cada vez mais as empresas olham para esse contexto. E a partir desse olhar,
isso vai se modificar, eu acredito até que, não sei se rapidamente, mas de maneira muito mais sustentável, muito mais rica nesse sentido. Com mais, assim, realmente, com essa mudança realmente acontecendo. Com solidez, né? Com solidez, não só no discurso. Minha empresa tem tantos %, ou, enfim, tem uma área de diversidade, mas na prática, né, não. Ela tem realmente consolidado uma área e essa área realmente é muito ativa. Então, a gente tem muitas empresas nesse cenário hoje. Muitas empresas atuando dessa forma mesmo. Atuando enquanto empresa, né, enquanto mercado, pensando no seu público, no seu consumidor, no seu mercado. Isso também é muito importante. Sim, pensando assim, você falou a questão dos 3 a 5% ali que representam, né, os 50, 60 a mais. Mas daí, ok, né, dentro de 100%, isso é pouco. Mas se nós pensarmos que esses 5% efetivamente acontecem de uma forma eficaz, de uma forma leve, de uma forma ética, profissional, então representa já uma boa, né? Uma expressiva visibilidade. Exatamente. Sim, então, quando a gente fala de diversidade, é tudo aos poucos. Sim, né? Exatamente. A gente tem vários, vamos dizer assim, vários temas relacionados ao mercado de trabalho e principalmente ao ambiente de trabalho, que é relacionado ao bem-estar desse colaborador também. E daí envolve todos os colaboradores, todos os profissionais. Esse bem-estar está muito relacionado a tudo isso que a gente falou, de ter uma área inclusiva, uma empresa inclusiva, um canal que vai estar olhando para essa inclusão de diferentes perfis. Sim. Então, cada vez mais a gente enxerga isso no mercado de trabalho. Lógico, Ana, vamos dizer assim, gradativo, né? Esse caminhar é degrau a degrau. Degrau a degrau. E o que eu estava pensando aqui agora é, por exemplo, e daí você que está dentro da corporação pode falar com mais propriedade, né? A questão da carga horária. Para essas pessoas com 50 mais, para esses profissionais com 60 mais, lembrando a questão do bem-estar, né? Do que as empresas podem pensar também de contribuir com esse bem-estar, né? E não ser uma jornada, por exemplo, de 50 horas, como mais ou menos a gente faz, né? Muitas vezes. Mas assim, eu acho que isso também muda gradativamente. E com a pandemia isso melhorou um pouco, porque a gente tem a possibilidade hoje, muitas empresas estão aderindo a isso, ao home office, ao híbrido. Ainda precisa muito amadurecer isso. Tem que amadurecer mesmo, que para algumas organizações ou para algumas áreas não vai ser permitido, não vai dar certo, não vai ter como. Mas para outras áreas, isso já vai ser uma realidade. Né? Então né? Já é, exatamente. Então a pandemia ajudou novamente nisso, vamos dizer assim, né? Contribuiu, se a gente pode dizer dessa forma, né? Que foi a questão das tecnologias. Exatamente. Né? O auxílio das tecnologias. Eu ia chegar nesse ponto. As profissões, as atividades que envolvem inovação, que envolvem tecnologia, que envolvem metodologias, onde eu não preciso estar fisicamente no meu escritório, no meu ambiente de trabalho, isso vai ter uma contribuição grande, mas, em contrapartida, né, eu acredito que a gente vai precisar melhorar e muito as nossas entregas, o nosso trabalho em si. Eu ainda não vejo, pelo menos... não é que eu não vejo, eu acho que que as organizações elas estão nessa busca constante de melhorar todos os cenários para que esse colaborador que está lá no seu home office ou que faz híbrido faça de uma maneira tão eficiente quanto ele fazia no presencial. No 100% presencial. Então, isso tudo hoje está sendo visto também.
Eu vejo que as áreas se movimentam para isso, né? As grandes corporações, as pequenas corporações, elas estão cada vez mais imersas a isso tudo, pensando realmente nisso tudo. E isso só vai fazer com que as pessoas, né, você se sentir parte, contribua, ajude. Sim. Só que é preciso ter método. Precisa ter uma organização. Uma organização. Um fluxo, né? Exatamente. Para que não se perca. Para que não se perca até a produtividade. Isso, a efetividade, a produtividade, a forma de fazer, né? Tudo isso vai ser muito necessário. Então, enquanto tem algumas empresas já avançando, muitas avançando, outras amadurecem. Amadurecem, mas isso é um processo, organizacional, isso, corporativo e contínuo. Contínuo. Né? Se nós formos pensar, não porque nós estamos falando dos 50 e 60 mais, né? Não. Mas quando a tecnologia ela entrou, pela questão da pandemia ou, né, qualquer outra questão de ajuste, essa comunicação tecnológica, ela já era parte nossa. Sim, né? É que ela não estava tão aflorada, né? Aflorada, exatamente. Ela já fazia parte do nosso dia a dia e parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Sim. Muitos profissionais. Só que ali ela se manifestou, vamos dizer assim, de uma forma muito expressiva. Sim. A gente necessitou muito disso. E daí, assim, agora é uma questão que eu realmente não domino e que você que está dentro da corporação pode falar, né? Mas trazendo um cenário, por exemplo, uma pessoa que precisa conversar, né, com uma empresa que está lá, por exemplo, em outro país, em Portugal, né, Espanha, Canadá, Estados Unidos, todos os outros países já conseguem ter essa preparação do híbrido, do online, né? Isso acontece. Acontece bastante. Mas como que isso funciona com os profissionais de 50 a mais, né? Eu penso assim, para não ter esse profissional girando tanto, né? Por exemplo, antigamente a gente fazia assim, vai ter um seminário lá na Espanha, então corre todo mundo para lá, né? Lançou um método novo lá em Portugal, corre todo mundo para lá. Hoje já não acontece isso, né? Não. Essas reuniões, essas formações, elas já acontecem por plataformas, várias plataformas, né? Nós temos a questão da inovação tecnológica, das sensações, enfim. É um mundo virtual que não sai mais de nós, né? Exatamente. Mas como que isso acontece para preparar esses profissionais, né, do 50 a mais para isso? Porque alguns podem ter essa formação, outros podem não ter. Eu vou reforçar a questão que a gente tem dos profissionais, das características que essas pessoas têm, das competências que essas pessoas têm, né? Então, vamos dizer assim, os profissionais, elas, nessa faixa etária, elas têm características e competências que às vezes complementam a tudo isso que você está falando. Elas vão estar dentro desse contexto e elas vão complementar outros contextos, até mesmo pela experiência delas, né? Pela aquilo que elas já vivenciaram, pela jornada. Mas ressalto aqui que a gente tem ainda um caminho para gerar acesso a tudo isso, a fazer com que as pessoas, de um modo geral, consigam acessar. A tecnologia é muito importante, ela não vai mais sair do nosso contexto profissional, pessoal, a gente vai estar sempre pensando na tecnologia como uma ferramenta que vem para contribuir com várias situações do nosso dia a dia, do nosso contexto, mas é preciso dar acesso. E daí, quando a gente pensa nessas questões, seja home office, seja dentro da empresa, né? O acesso ou a entrega que essas empresas precisam dar de recursos, né? Por exemplo, um bom notebook, sim, um bom computador, né? Sim. Que seja mais... É a tecnologia propriamente dita. Sim, o instrumento, as ferramentas. Em si, as ferramentas, né? Exatamente. E até aqui a produção até deu uma dica para nós, né? Que é bem pertinente. Tem um filme, não sei se você já assistiu O Estagiário. Já. Então, perfeito.
né? Aonde o ator principal, ele tem, né, sendo uma faixa etária ali, que ele desempenha, contribui e agrega, e não só em um cargo, né? Não, ele passa por várias funções. Por várias funções. E isso é muito interessante, essa dica, né, do filme que a gente traz, que hoje muitas pessoas estão voltando para a educação superior, vamos dizer assim, de nível superior, ou às vezes uma pós, ou às vezes uma graduação mesmo, e elas vão, de uma maneira muito liberta, buscar um estágio. Sim. Né? Eu já vi várias pessoas nessa faixa etária dos 50 mais, dos 60 mais, voltar para o banco da escola de uma maneira muito liberta, como eu falei para você, querendo muito aquilo e pensando, não, eu preciso começar por um estágio, nada mais justo e melhor para que eu me capacite, para que eu tenha qualificação, para que eu gere competências, eu estagiar. Sim. Né? Sim. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu acho que o filme, ele vem agregar né, a gente. Assim, a gente se sente, mais uma vez, o estagiário está se sentindo parte, vamos dizer assim. Produtivo. Produtivo, né? Exatamente. E além disso, agora fazendo um link aqui, né, que nós que estamos ainda numa geração antes da sua, eu, por exemplo, né, muitas vezes, assim, a inexperiência de situações, né, de vivência, de causos, né, às vezes até de resolução de problema, de caos, porque você às vezes se vê naquele caos, o que você faz? Sim, e daí chega uma pessoa com mais experiência e fala assim, Calma, não precisa tudo isso, né? Não precisa tudo isso. Exatamente. Então, é o próprio estagiário que tem uma super experiência que vem dizer assim, meu cara colega, você está na metade, vamos por etapas. Por etapas, né? Vamos passo a passo que vai dar tudo certo. Sim, que vai dar tudo certo. Eu concordo, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu vejo a experiência desse profissional, seja ele numa grande jornada de uma empresa que é bem comum a gente ver grandes profissionais nessa faixa etária e em cargos muito significativos, importantes. A gente vê isso e eu acho que isso é fantástico, porque ele teve uma jornada muito legal, muito importante. E se a gente olhar para empresas fora do Brasil, também para essas grandes corporações multinacionais, são profissionais com muita bagagem e muitas vezes com uma faixa etária muito acima dos 60, já vou dizer para você, que estão em cargos de presidente, de diretores e realmente fazem muita diferença. Então, quando a gente pensa nesses ciclos, eu gosto de chamar de ciclos, cada ciclo vai ter a sua bagagem. Sim. Cada ciclo vai ter a sua... vai ser fundamental para qualquer organização. Sim. Então, seja qualquer faixa etária e seja aquela faixa etária estando em qualquer posição, mesmo sendo um estagiário. Eu acho que isso faz com que a empresa cresça, com ela tenha, mas não um crescimento exponencial, né? Se fala, olha, eu vou ser a melhor empresa. Não, é um crescimento de maturidade mesmo. Sim. De maturidade, de uma empresa sólida, de uma empresa consistente, de uma empresa que as pessoas enxergam, o público externo enxerga como uma boa empresa. Sim. Isso cada vez mais fica evidente quando ela trata dessa forma, né? Quando ela dá acesso à tecnologia, quando ela se modifica os seus processos para atender as pessoas que estão lá dentro. E daí quando eu falo, já falando em processo, eu quero puxar a ponta dos processos seletivos, da atração de pessoas, né? Da seleção de pessoas, que se modifica em função de buscar profissionais de diferentes níveis de qualificação e, ao mesmo tempo, de diferentes níveis de faixa etária, diferentes níveis de diversidade. Ele se modifica tudo isso, né? Sim. Não mais pensando tanto em idade, gênero,
salário, reforçando muito as competências mesmo desse profissional, Sim. independente de tudo isso. Sim, e daí até agora eu estava aqui pensando, né? Gente, aqui é tudo monitorado, tá? Então, assim, às vezes a gente vem trazendo as conexões, né? E a gente vai olhando no relógio, vai fazendo as reflexões. Mas, assim, é só para dizer que também a gente está falando da corporação, né? E agora acabei de também receber outra notícia aqui, da valorização dos 60 a mais dentro das corporativas agrícolas, né? Porque nós temos também essas pessoas pensando lá nessa pegada mesmo, que também são profissionais que estão ali contribuindo para que essa economia do país, né, esteja sendo estabilizada. Na verdade, ela esteja voltada, né, para a sustentabilidade do país, para o progresso do país, da economia fragilizada que a gente vive hoje. Então, assim, toda essa vivência dessas pessoas, né, toda essa maturidade que a gente vive no contexto agrícola, vai ajudar a gente nessa retomada, vamos dizer assim, né? De você pensar pós-pandemia. Sim, pós-pandemia, exatamente. E daí você vê assim, quem são os profissionais destaques, né, que nós podemos pensar que estão dentro dos 50 mais, dos 60 mais, ou aqueles que são destaques dentro de uma outra geração, né, também, que nós precisamos de espelhos, né? E quem são esses espelhos, né? Só para situar o nosso público aqui, tá, gente? Que isso não foi comentado. Mas a Deise e eu trabalhamos juntas, né? Em uma instituição. E por muito tempo a Deise foi, né, ali a coordenadora, foi a pessoa que estava gerindo a equipe, foi a pessoa que estava... E a gente super aprendeu muito, né, dentro desses processos. E é a profissional que respeitava também aqueles que eram mais novos, que tinham sua bagagem mais, né, com informações mais precisas, com informações inovadoras, e que a gente sentava e conseguia discutir e fazer a coisa funcionar, né? Então, assim, reconhecer isso. É isso que eu acho que é importante hoje. Eu acho que ainda continua sendo importante você reconhecer todos. Sim. Né? Você saber que todos têm uma voz, que todos têm uma opinião, que todos têm uma experiência a trazer, todos têm algo a agregar, né? Que eu vou saber, talvez, como gestora, né? Coordenar isso, alinhar isso, fazer um alinhamento dessas informações, mas que as informações de diferentes pessoas, de diferentes contextos, de diferentes níveis, elas vão ser tão importantes para o movimento, seja de uma área, de um setor, de um projeto, de uma empresa, de qualquer cenário organizacional hoje. Eu ainda continuo pensando dessa forma. Eu gosto da questão da gente falar desse avanço que teve nos profissionais de 50 mais, 60 mais, da diversidade e da inclusão, porque eu vejo isso vivo. Porque a organização é viva. É viva. É viva, ela, né? é viva. Então eu vejo isso vivo também lá dentro hoje. Ou pelo menos nas que eu conheço, né? Nas que eu tenho colegas, que eu tenho amigos, que eu tenho pessoas da família, né? Atuando e tal. Então eu vejo isso vivo e vejo quanto isso é relevante, né? Quanto isso é relevante para que a gente possa ter bons profissionais, para que a gente possa ter empresas boas para se trabalhar, possa ter o bem-estar, como você disse, né? O bem-estar de profissional hoje, gostar do que faz, ter o equilíbrio. O equilíbrio, Ana, entre a sua vida pessoal e a profissional. Exatamente. Quando nós falamos dessa faixa etária, né, muitas vezes é como nós estávamos refletindo lá no começo, né? Hoje, a pessoa com 50, 60 mais, ela se aposenta, mas ela tem a sua proatividade, ela tem a sua vida. Ela continua. Ela tem, ela continua na energia. Então, assim, pensar
que isso pode ser muito bem utilizado, né, dentro dos espaços organizacionais, e também até pensando assim, que não é o término de um ciclo, né? Não, esse um renovar. É um renovar, Isso, exatamente. é um renovar. É um renovar. É um renovar. Não é término mesmo, e eu vejo que não é nenhum término. Uhum. Todos os ciclos que nós vivenciamos são recomeços, são renovações, são transformações, a gente se transforma também, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto pedagoga, enquanto coordenadora, enfim, tudo isso é transformado, né? De uma certa forma, dependendo, claro, da tua vontade também, Sim. do teu querer, daquilo que você está imaginando para você. Sim, é que nós estamos falando dentro de um cenário daquelas pessoas com 50, 60 a mais que escolhem continuar, né? Mas pode ser uma escolha também não, e tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Né? Exatamente. Tá isso é uma coisa bem importante. A minha mãe é aposentada há muitos anos. Ela escolheu não mais... E tá tudo bem. E ficou ótima. E tá curtindo outras coisas. E curtiu e teve outros ciclos, sim, né? Viveu outras coisas, sim, mas não o mundo do trabalho. É o objetivo de cada um, né, Deise? Eu acredito que agora a gente já pode até começar a encaminhar os nossos minutinhos. Nossos momentos finais ali. Mas, assim, são escolhas, né? Sim. Existe a oportunidade de você ter esse recomeço profissional, né? Esse teu despertar, como você bem utilizou a palavra, é um novo despertar, é um despertar, né? E você se encontrar, se for esse o seu querer, né? Eu vejo muita gente nesse despertar. Uhum. Eu gosto de ver tudo isso, assim, tipo, para mim é muito gratificante estar no ambiente organizacional e ver a oportunidade, pelo menos ela foi dada a mim, mas eu vejo que ela pode ser dada a outras pessoas, na minha faixa etária ou mais, e também nas menores, naquela pessoa que tá saindo da universidade. E querendo, como você falou, o querer vai fazer diferença. Sim, e daí a gente distanciar também isso, né? Que existe esse despertar, essa renovação, e existe também a fase daquele profissional que entende que cumpri, fiz muito bem feito, a partir de agora eu tenho outros objetivos, vou ser reconhecido, lembrado, né? Exatamente. Eu não quero deixar aqui dizer para vocês que eu quero me aposentar. Sim, todos nós, né? Um dia chega, mas o legado fica. Isso, exatamente. Né? O legado fica, a minha caminhada fica, o que eu senti, o que eu vivi vai ficar comigo. Então, o querer me aposentar não quer dizer que eu vá parar, não é isso, mas eu quero sentir isso também. Sim. E aí esse ciclo é outro ciclo. É outro ciclo, é você colher o que foi plantado dentro de uma trajetória. Exatamente, né? Eu acredito que o objetivo do nosso programa, do podcast de hoje, é exatamente isso, né? Abrir os olhos da possibilidade do despertar, abrir os olhos das oportunidades que podem acontecer para esse novo cenário de diversidade dos 50, 60 a mais, e também esse reconhecimento que fica, né? O legado que fica dentro de tudo que você construiu. Exatamente. E para a gente fechar, Ana, eu acho que nesse sentido que você fala, desse despertar, desse reconhecimento, desse legado que a gente deixa, né? E que muitos exemplos nós temos, né? Muitas pessoas que a gente admira, que fizeram parte dessa trajetória, e eu cada vez mais reforço que é necessário a gente ter modelos, exemplos, olhares, né? Olhar para o outro, pensar no outro, pensar como que eu vou melhorar alguma área dentro da minha empresa, como que eu vou melhorar o meu processo de seleção para que ele seja mais inclusivo, como que eu vou melhorar o bem-estar dos meus colaboradores. Algo que você faça de uma maneira muito, às vezes, simples, vai fazer uma diferença muito grande para muita gente.
para muita gente. Isso, exatamente. E até pensar, né, que esse se colocar no lugar do outro, buscar modelos, nós podemos buscar no que já está funcionando. Né? Exato. No que já está dando exatamente, certo. Não descartar, né? Sim. É melhorar. É uma Sim. melhoria de tudo que que dá certo, que faz a diferença, né? E trazendo novas tecnologias, novas metodologias, a educação vindo com força, porque eu acho que a educação faz uma transformação muito grande, né? Então, acho que reforçar isso é bem importante. Sim. A educação, a ação, né? O reflexo de tudo isso lá para quem está executando alguma tarefa, uma atividade. Isso, e agora assim, para a gente fechar, né, eu estava pensando aqui, de nós termos aquela questão dos mentores, né? Nós temos os mentores. Por exemplo, se você pensa em psicopedagogia, quem que pode ser um bom mentor para você que está ainda nessa trajetória? Exatamente. Vamos pensar lá na Laura Montserrat, né? Vamos pensar Emília Ferreiro dentro da pedagogia, vamos pensar Paulo Freire. Dentro da corporação você pode trazer também, né? Sim, então, sempre vai ter alguém para contribuir com esse legado. Sim, exatamente. Sempre vai ter alguém para contribuir com esse legado. E as pessoas que você citou, a professora Laura, né, por exemplo, Montserrat, ela é fundamental para o desenvolvimento de quem quer ser psicopedagogo. Sim, exatamente. Né? Então, entender, ler uma obra dela, participar, vai fazer a diferença. E é isso que eu acho que a gente precisa no ambiente corporativo também. Com certeza, exatamente. Não podemos terminar o podcast sem você dizer seu arroba, né, Daisy? Ok. Meu arroba é @DaisyHofmeister. Isso mesmo. Eu sempre me perco na pronúncia do sobrenome. O sobrenome é chatinho, mas é Hofmeister mesmo. Hofmeister, isso mesmo. Então pronto, gente, vamos lá, seguem, curtem a página da Daisy. Se tiverem dúvidas, podem também procurá-la diretamente. Sigam os nossos canais, @NaReginaCaminhaBraga, curtam lá o nosso canal do YouTube, né? E o nosso objetivo principal com o podcast é disseminar a educação, levar para mais pessoas os temas que estão em voga, os temas da diversidade, da inclusão, em todas as frentes, né? Então, acompanhem, assistam o podcast. Agradeço mais uma vez, Daisy, a oportunidade de estar com você novamente, né? No outro ambiente, te ouvindo de outra forma agora. Totalmente diferente. Eu que agradeço, Ana, espero ter contribuído, né, um pouquinho com esse podcast, né? Esse assunto é um assunto muito bacana, no meu ver, muito gostoso, e estou à disposição para quem quiser conversar, e agradeço muito a oportunidade de estar com você novamente também, de ter reencontrado, né? Sim, a gente se reencontrou. Foi um reencontro muito bacana, muito gostoso. E agora a nossa trajetória, um novo ciclo, podemos dizer assim, não podemos? Podemos, claro, vamos para o novo ciclo. Estou acreditando aí nesse novo ciclo, nas novas coisas que podem... Nas novas perspectivas. Isso, nas novas perspectivas que vão surgir. Gente, as palavras às vezes embolam, é a sopa de letrinha, né? Que o pensamento vai mais rápido que a fala. Mas eu quero agradecer e finalizar, então, o apoio de todos que estão aqui envolvidos conosco para o podcast acontecer. Agradecer a presença da Linda, intérprete de Libras, do pessoal de apoio, Alessandra, Everton e Mauro, que estão na edição do programa. Muito obrigada, uma boa noite e até o nosso próximo podcast Eduque Mais Ação. Até mais.